Esse vídeo, ele está sendo introduzido, mas pressupondo que vocês tenham lido o texto. Porque o que eu vou fazer aqui é quase uma apresentação, uma coisa mais formal. São vários exemplos de fórmulas que estão justificadas e exemplificadas também no texto. Então, ele é mais uma complementação, inclusive é o único momento que eu vou usar esse formato assim de apresentação é aqui na introdução. O resto vai ser quadro, né? Se fosse possível, quadro e giz, ok? Então, leiam o texto antes de ver. Ele tem exemplo de fórmulas de soma, produto, quociente, x elevado a a. Regra da cadeia a gente vai deixar para o próximo. Então, a gente quer fazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu quero fazer é essa expressão mais simples, que é a fórmula da derivada de x elevado a a. Lembrando que esse a aqui é um número real, tá? Qualquer um. Então, a gente tem ax elevado a a menos 1. Vamos fazer uns exemplos. Eu quero derivar, por exemplo, x3. Então, aqui o meu a é 3, e a derivada disso vai ser 3x. E agora o expoente é 3 menos 1, que é 2. Fazer um outro exemplo aqui, eu podia pegar, por exemplo, raiz de x, derivada. Lembrando que raiz de x é x elevado a 1 meio. Então, eu posso usar a minha fórmula, o expoente vem aqui multiplicando, que é o a, e eu vou ficar com x elevado a 1 meio menos 1. Isso vai dar meio de x elevado a menos meio, que se você quiser, você pode escrever 1 sobre 2 raiz de x. Outro exemplo simples que a gente pode fazer é a constante. Vamos imaginar que eu quero derivar a função constante igual a 1. Então, eu escrevo como x elevado a zero. A derivada disso vai ser 0x elevado a menos 1, que é 0. Aqui você tem mais uma regra, né, que diz que aqui eu estou pensando que k é uma constante. Eu estou querendo derivar o produto de uma constante vezes uma função. E, essencialmente, o que está sendo dito é que eu posso tirar a constante para fora do sinal de derivação e multiplicar pela derivada da função. Como é que a gente usa isso? Você pode fazer aqui, ó, por exemplo, se eu quiser derivar 4x3, linha, eu vou fazer 4 vezes x3, linha. Agora, a gente sabe derivar x3, isso fica 4 vezes 3x2, que vai dar 12x2. Outro exemplo que a gente pode fazer aqui, vamos tentar fazer 2 sobre x, linha. Isso fica 2 vezes derivada de 1 sobre x. Eu posso reescrever 1 sobre x, tá? Como x a menos 1, linha. Isso vai ficar 2 vezes, o expoente vem para cá, é menos 1, e vou subtrair 1 do expoente. Vai ficar x a menos 2, que eu vou escrever como menos 2 dividido por x2. Agora, a gente tem uma propriedade básica que diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. E sempre imaginando que cada uma dessas derivadas existe, tá? Então, a gente pode pensar, vamos fazer um exemplo aqui, vou começar a misturar as regras de antes com as que eu estou vendo agora. Então, imagina que eu queira derivar 2x4 mais x3, linha. Então, pela regra da soma, eu vou escrever isso como 2x4, linha, mais x3,
linha, separei. Agora, essa aqui eu posso botar constante para fora e derivar x4. E essa aqui eu deixo aqui como x3', e agora a gente deriva 2 vezes 4x3 mais 3 vezes x2, e a gente pode escrever isso um pouquinho mais bonitinho, como 8x3 mais 3x2. Eu tenho aqui a fórmula agora para derivar um produto de duas funções. O que a fórmula diz? Deriva a primeira, multiplica pela segunda e soma com a derivada da segunda vezes a primeira. Então, vamos imaginar que eu quero derivar aqui, por exemplo, x3 vezes cosseno x. O que eu tenho que fazer? Eu derivo x3, multiplico pelo cosseno. Agora, eu deixo o x3 quieto e multiplico pela derivada do cosseno. Se a gente consultar a tabela de derivadas, e agora eu vou começar a usar, tem no texto as derivadas básicas, a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu volto aqui e faço x3 cosseno de x, linha, vai ser 3x2, a derivada cosseno x, põe um sinal de menos por causa da derivada do cosseno, x3 seno de x. Aqui eu reescrevi a regra do produto, não coloquei aquele x só para não carregar demais a notação. Mas a ideia é que você tem exatamente aquilo para cada x, vale essa expressão. E o que eu quero ver é o que acontece quando eu tenho produto de 3 funções para derivar. Eu vou chamar esse produto de U por V de f. E agora eu olho para a minha expressão e digo que eu tenho que ter f' vezes w mais f vezes w'. Agora eu sei que f' já é um produto, então eu ponho uv' vezes w mais uv vezes w'. Esse uv' eu tenho que tornar a usar a regra do produto. Então, ele vai ficar derivada da primeira vezes a segunda, mas deixa a primeira, multiplica pela derivada da segunda, tudo isso vezes w, mais o vw'. Agora, você vai ter o vw mais o v' w mais o vw'. Observa que o que aconteceu? Eu tenho derivada de u, multiplico por vw. Derivada de v, multiplico por uw. Derivada de w, multiplico por uv. Ou seja, eu derivo uma, multiplico pelas que não foram derivadas. Derivo outra, multiplico pelas que não foram derivadas. E por aí vai. Vou fazer um exemplo aqui usando a ideia, né, que a gente viu. Botar 3 funções. Vamos botar um x5, um logaritmo de x e um seno de x. Linha. Então, o que a gente viu que podia fazer? Você tinha que derivar uma, né? Então, vamos derivar x5 e multiplicar pelas outras duas. Fica ln de x vezes... Vou até botar entre parênteses para mostrar que o ln está multiplicando seno. Seno de x. Mais, deixa o x5, deriva o logaritmo e multiplica pelo seno.
mais, deixo o x5, deixo o logaritmo e derivo o seno. Agora eu preciso da tabela para ver quem é a derivada de logaritmo e quem é a derivada do seno. Eu conto a tabela aqui, vocês consultem. Isso é 1 sobre x, derivada do logaritmo, derivada de seno x é cosseno x. E agora eu vou escrever a resposta com uma carinha bonitinha. Fica 5x4 vezes logaritmo de x vezes, melhor botar parênteses para deixar claro, vezes seno de x. Mais x5, vou multiplicar por 1 sobre x, depois quem quiser simplifica, multiplica pelo seno. Mais x5 vezes logaritmo de x vezes cosseno de x. Essa é a cara da minha derivada. Você pode querer eventualmente colocar x em evidência, x4, né? Dá para colocar em evidência, mas essa é a derivada. Aqui a gente tem um quociente de funções, né? F sobre g. E o que a regra diz para fazer? Deriva o numerador, multiplica pelo denominador. Bota o sinal menos, deriva o denominador, multiplica pelo numerador e divide pelo quadrado. Aqui, gente, não é o quadrado da derivada, é o quadrado da função, tá? E divide pelo quadrado de g. Então, vamos lá. O que eu vou pegar como exemplo aqui? Vamos pegar x3 mais 2x dividido, vamos botar aqui um seno x. Para derivar, fica assim. Derivada do numerador, então é x3 mais 2x, linha, multiplica pelo denominador, fica seno x. Bota um sinal menos. Agora, deriva o seno, né, que é o denominador. Multiplica pelo numerador. E vai dividir tudo isso, o traço ficou torto, mas não faz mal, pelo quadrado do seno. Vamos escrever isso de outro jeito. Você vai ter 3x2 mais 2 vezes seno x. Menos, vou só passar o polinômio para cá para ficar melhor. x3 mais 2x. E agora eu lanço mão da tabela. A derivada do seno é cosseno. E agora eu divido tudo por seno ao quadrado de x. Mais uma vez, você pode reescrever isso do jeito que você achar que deve, separa em duas frações e simplifica aqui esse seno, não sei. Mas essa é o resultado da derivada. Então, eu repeti aqui a fórmula de derivada de quociente, né? Sem carregar a notação, não botei o x, mas fica claro que eu estou derivando isso, né, para valores de x, onde f' existe, g' existe e g2 não é zero, tá? E aí, imagina que eu quero derivar tangente sobre x3. Bom, a tangente, ela não está na tabela básica mesmo de derivadas. Então, a gente tem que derivar separado até decorar, né? Então, vou fazer aqui a derivada da tangente um pouquinho separada aqui. Eu quero derivar seno x sobre cosseno x. E isso eu vou usar a fórmula do quociente, tá? Vai ser o quê? Derivada do numerador. Então, é seno x, linha, vezes o denominador, cosseno x. Bota um sinal de menos. Derivada do denominador é cosseno x, linha,
vezes o numerador, seno x. Agora põe um traço de fração e divide pelo quadrado do denominador. Então, o que eu vou ter aqui, eu vou começar a escrever. A derivada do seno é cosseno. Então, ficou cosseno ao quadrado de x. A derivada do cosseno é menos seno. Então, com esse seno daqui e o sinal de menos, vai ficar mais seno ao quadrado. E agora tem um cosseno ao quadrado aqui, que fica. A gente sabe que seno ou cosseno ao quadrado dá 1, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E isso é o que a gente chama de secante ao quadrado de x. Então, eu vou apagar isso. A gente está vendo que a gente sabe a derivada de tangente, tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado e vou usar isso na minha expressão lá. Vou deixar escrito só aqui que eu já calculei que a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Agora, vamos resolver o problema que eu tenho aqui. Fica derivada do numerador vezes o denominador, mais, menos derivada do denominador vezes a tangente, que é o numerador, dividido pelo quadrado do denominador. Fica. Aqui eu vou botar o x3 na frente. Derivada da tangente a gente acabou de calcular. É secante ao quadrado de x. Bota um sinal menos, deriva o x3. Ficou uma tangente de x aqui. Traço de fração, dividido por x6. E esse é o resultado da derivada. Bom, ao contrário de outros vídeos, né, que eu fiz mais em forma de apresentação, esse aqui eu achei que valia a pena fazer quase como um atendimento, né, fazendo conta mesmo, e queria deixar como sugestão para vocês que para essa primeira parte de derivada, né, de conta com derivada, vale a pena ter do lado uma tabela, uma coisa que vocês façam. Acho que o que a gente tem que saber é derivada, multiplicar por constante, pode botar a constante para fora. Derivada de soma, esse aqui não precisa nem de tabela, né? Mas é a soma das derivadas. Derivada de produto, multiplica cada uma. Derivada de quociente, e as derivadas das funções elementares, né? Vamos ver, derivada de x elevado para constante é ax elevado a menos 1. Derivada de exponencial é a própria. Derivada de logaritmo é 1 sobre x. A derivada de seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Com essas informações do seu lado, quando você for fazer um exercício, você vai aos poucos decorando, porque você cada vez que usa, reescreve
e muito rapidamente você vai decorar. Aí você diz, mas não precisa saber decora a derivada da tangente? Eu diria que não. Cada vez que aparecer, você sabe que é seno sobre cosseno, usa a regra do quociente, aproveita e treina. E a secante? Tudo bem, ela é 1 sobre cosseno. De novo, usa a regra do quociente, ok? E no próximo vídeo a gente trata talvez da regra mais delicada, não é difícil, que é a regra da cadeia, que tem um pouco mais de detalhe. É isso.